Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, eu faço parte do CPES e hoje a gente vai apresentar o segundo episódio da série Agricultura Sintrópica na Caatinga com o Nelson Araújo. É importante fazer algumas observações para vocês entenderem o contexto desse campo que o Nelson vai apresentar. Foi a primeira área, tem mais de 7 anos essa área, e o Nelson disse: olha, eu cometi muitos erros aqui, mas esses erros eu não vendo, não empresto, não dou para ninguém esses erros, porque foi a partir desses erros que eu fiz a minha segunda área. E Nelson disse, depois da filmagem, né, até a retroescavadeira, ficando aquela parede reta no buraco, é um lugar que não cresce nada. E ele expôs o subsolo que não tem estrutura, né? Então ele diz, ó, nunca mais eu fiz isso com retroescavadeira, ele adotou outros meios que vocês vão ver nos próximos filmes. E outra coisa também que o Nelson não detalha muito no filme, né? Aquele campo, como o Nelson não mora lá, ele não tem casa ainda, ele vai algumas vezes por ano. E ele cedeu sementes daquela área, cedeu mudas de palma daquela área, cedeu palma para amigos deles alimentarem animais. E o campo ficou castigado, né? Tanto que o Nelson decidiu resetar esse campo, podar tudo drástico e replantar e incrementar. Que é isso que o Ernest faz também. Quando ele vê que um campo faltou alguma coisa, não está bom, que passou 10 anos, 15 anos, ele vai lá, derruba tudo, deixa alguma coisa que é rara naquele campo, né? Ou seja, um pé de jabuticaba, um pé de umbu, no caso da caatinga, e aí replanta aquele campo. E aquele campo começa numa fertilidade maior e de um outro patamar, de maior fertilidade. Então é importante que isso fique claro assim, porque quando a gente vê a segunda área vai ver que está muito melhor, né? Então vamos lá para o filme e ver esse grande trabalho do Nelson Araújo na Caatinga. Então aqui foi a primeira área, o meu primeiro experimento. Sem nenhuma informação mais específica da Caatinga, vim com as informações dos cursos, eventos, seminários que a gente vai captando. Então aqui a gente tirou a capoeira, acumulou e abriu umas valetas aqui conforme a gente pode enxergar. Então aqui a gente tem, e essas valetas, elas foram abertas com retroescavadeira. Então o que não é de forma nenhuma recomendado hoje, porque foi um trabalho de alto custo e as valetas ficaram profundas e tal, e a ideia é essas valetas, que vai daqui até lá embaixo, de 4 em 4 metros, mais ou menos, tem a função de captar a água da chuva e reservar matéria orgânica, né, como um local privilegiado de plantio. Portanto, a gente plantou as árvores aqui dentro. E entre uma faixa e outra, a gente plantou a palma, piteira, sisal. Num primeiro momento a gente fez aqui 2 plantios de palma. Um foi em cima da terra de jusante das valetas, uma terra mais fofa, e depois a gente percebeu que tinha pouca palma entre uma valeta e outra. Aí a gente voltou a adensar esse plantio de palma, né? E aí junto com isso a gente plantou a piteira e o sisal. O que é que ocorreu aqui? Com o crescimento muito vigoroso, tanto da palma, como da piteira, como do sisal e das próprias árvores, fechou muito essa área, né? Me trazendo muita dificuldade de manejo, inclusive. Então foi uma área que a gente teve muita dificuldade para manejar. Sim, também a gente plantou muito capim aqui nessa área, conforme a gente pode ser visto aí no chão, as torceiras. Foi plantado capim. Com o passar do tempo, eu inclusive mostrava isso como uma coisa importante e boa. Com o passar do tempo a gente viu que o capim, ele se dá bem nesse ambiente, mas as palmas ficaram muito prejudicadas, né? As palmas atrofiaram, pararam de fazer lançamentos, não parou de botar fruto. Então, como a gente vê esse ambiente, por exemplo, aqui, a gente vê que as palmas estão sofridas, elas não estão as palmas grandes, bonitas. Por este motivo de consórcio com o capim, que depois a gente acabou removendo todo esse capim, tivemos que capinar aqui dentro, a gente cultivou aqui o gripã e o maçai, né, que são capins muito bons para esse ambiente semiárido, né? E nessa condição aqui de sombra, de biomassa,
todos os dois ficou muito bom, né? Torceiras assim com 1,5 metro de altura. O problema hoje da pecuária, né, no semiárido é a eliminação completa do sistema florestal nativo e substituição exclusivamente por capim, que é o que acontece em todos os biomas brasileiros, né? Essa destruição. E aqui na Caatinga, porque tem um regime pluvial bem específico, né, com 3, 4, 5 meses de chuva, esse regime dificulta, portanto, qualquer plantio de monocultivo, particularmente o capim. Então, durante a estação da seca, que ocorre principalmente no inverno, aqui na nossa região, o capim seca, os animais ficam com restrição alimentar muito grande, é muito difícil. E o capim misturado com a palma aqui, ele ficou muito bom. Então, se a gente fizer um plantio de árvores, né? E com a linha de capim, mas o capim plantado numa condição de sombreamento, então não pode ser uma linha muito afastada das árvores, isso aí é minha observação, exatamente em torno de 4 metros, para favorecer mais o sombreamento do que a exposição ao sol, né? Isso a gente vê inclusive no campo onde tem uma árvore e que tem o entorno dessa árvore, o capim está muito bonito. Fora dela, desse ambiente da sombra da árvore, o capim está muito ruim, né? Então, aqui agora, como a gente pode ver, tem um volume de biomassa muito bom, né? Já está uma cobertura, o solo, a presença da fauna aqui está interessante, a minhoca, os gongos, né? Formigas, está muito interessante. Mas observa que a palma não está boa. A palma... Sim, mas teve outro problema aqui também, e pode ser observado. Nós colhemos muito essa palma aqui, para fornecer para animal, para depositar no chão, para fazer poda, ou para semente. E a palma aqui não foi cortada, inclusive como a gente recomenda. Felizmente, aqui a gente tem uma parte lá embaixo, que digamos assim, o corte aconteceu aqui, lá embaixo ficou longe, ficou mais preservado e tem um modelo muito bom de palma. Aquele pedaço lá, nós vamos ver de perto, é que está me induzindo ao raciocínio de que a gente pode fazer uma excelente pecuária na Caatinga com palma no seu porte natural, que é arbóreo. E esse capim por baixo da palma. Então eu desconfio, ainda não sei, porque não tenho isso testado, no mesmo extrato, o capim e palma, a palma se deu mal. Talvez na condição da palma se elevar na sua condição arbórea, o capim por baixo pode ser que fique bom. Isso eu vou experimentar aqui já e a gente tem um resultado mais preciso dessa combinação. Essa área aqui, ela originalmente era roça de monocultivos tradicionais, mamona, milho, feijão, conforme a agricultura vem sendo induzida, o agricultor vem sendo induzido já há décadas e décadas a praticar isso aí, que é os monocultivos. E eles são acompanhados do fogo, né, o que eles chamam preparar o terreno para plantar, faz os monocultivos, e a exposição do solo. O solo aqui para ser feito, por isso é que no início eu trouxe a retroescavadeira. Tal era a compactação desse solo. E quando a gente foi usar alguma ferramenta aqui, era picareta, porque a enxadeta não dava conta de romper com a dureza, a compactação desse solo. A gente fazia aqui os berços para plantar, com 20 centímetros, 30 centímetros, e a terra continuava dura, né? Agora, na época da chuva, a Caatinga tem isso, na época da chuva o solo fica muito solto. Então a água percola com certa facilidade, né? Mas o solo era compactado, sem biomassa, a gente não enxergava a presença de fauna. Então toda essa condição trouxe toda essa dificuldade de iniciar esse trabalho aqui. No entanto, com toda essa dificuldade e pelo fato de a gente ter feito as valetas, mesmo sendo profundas e com retroescavadeira, que a gente não recomenda mais isso hoje, tem outras técnicas que a gente pode discutir,
essa área aqui, o fato de parar o escoamento superficial de água, o fato de o terreno começar a ficar sombreado, o fato de estar produção de biomassa, isso aqui a gente pode dizer que explodiu em desenvolvimento de biomassa, né? Olha, o que é que a gente tem que observar? Os monocultivos de palma, eles não resistem, as palmas não resistem à condição de estiagem prolongada. Elas dobram, amarelam, não fazem lançamento e quando vem a chuva, elas demoram para reagir. O que é que essa nossa área está indicando? A palma aqui na minha área, ela não emagrece, ela fica permanentemente gordinha, ou seja, rica na sua composição, o seu sistema fisiológico funcionando plenamente. Então, quando sinaliza a chuva, na primeira chuva, com 2, 3 dias você já vê a diferença, né? Então, por que isso é diferença? Porque tem água no solo, as palmas ou as demais plantas continuam se alimentando daquela água, porque o solo não está exposto, não tem um monocultivo, não tem ação do solo sobre o solo, e essa água mantém o sistema fisiológico das plantas, particularmente da palma, que nós estamos falando dela. Então, a palma não sofre aqui nesse sistema e intensifica a produção. Na primeira chuva que dá, ela já faz muitos lançamentos, certo? E garante essa produção. Então, como sempre, qualquer monocultivo ele é danoso ao produtor, ele é danoso à economia. Não tem como se sustentar um negócio com renda, em busca de renda financeira com monocultivo, particularmente monocultivo na Caatinga, monocultivo de palma em especial. E você pode associar a palma com outras forrageiras, como nesse caso aqui. Esse caso aqui eu tenho a leucena, a algaroba, um andu de periquito, que é uma planta que me apresentaram esse nome aqui, a mangaba. Então, fora outras aves, fora a aroeira, que tem aqui o canjoão, certo? Então, se a gente observar, tem muita forrageira aqui dentro. Então, o animal não come não deve comer só um tipo de planta, ou só capim, ou só palma, qualquer coisa. Então, ele tem que se alimentar de um mix de plantas forrageiras, porque ele tem que ter acesso a todos os nutrientes. E cada planta sintetiza minerais diferenciados, por isso as plantas são diferentes. Então, se você oferecer ao seu rebanho uma diversidade de plantas, ele vai estar bem nutrido, saúde e, portanto, rendimento financeiro. Tá? Ou seja, não tem contradição entre floresta, biodiversidade, diversidade de plantio, não tem conflito com renda econômica, ao contrário. Mas qual é a vantagem mais ainda? É que quem produz e quem planta de forma diversificada não precisa disponibilizar recurso para comprar ração, né, para comprar sal mineral, ou seja, ele se torna autossuficiente na criação dos seus animais, na medida exata que vai diversificando o seu plantio. E outro elemento importante nessa discussão para a gente ver o resultado financeiro é que numa mesma área, 1 hectare, aí eu tenho 1 hectare de palma, você é uma pessoa pobre, porque 1 hectare de palma só está dizendo palma. Mas se você tiver 1 hectare de palma, junto com a babosa, que ainda tem aqui dentro, né, junto com a babosa, junto com a piteira, junto com o sisal, junto com o mandacaru, junto com a mangaba e todas essas espécies forrageiras, você tem em 1 hectare muito mais do que uma produção de monocultivo. Então, do ponto de vista do recurso financeiro, né, do resultado financeiro do processo, quem é mais vantagem? Em 1 hectare você ter apenas palma, em 1 hectare você ter uma diversidade de planta, para ter o ganho também da nutrição dos animais. Então, o sistema florestal, o sistema da plantação biodiversificada, o sistema de proteção do solo, lhe dá ainda mais outra vantagem. Observe que é uma série de vantagens. Tem outra vantagem ainda, seu solo vai melhorando com o passar do tempo. É nosso caso aqui. Peguei um solo que para cavar, para abrir um berço, tinha que abrir de picareta. Hoje, se eu quiser, eu planto aqui de mão. Vou arrumando a terra ali um pouquinho, vou plantando. Então, qualquer ferramenta leve me permite o manejo desse solo, porque ele está de forma que aquilo que qualquer agricultor quer, que é um solo agrícola de alta qualidade, um solo que não trará estresse a seu plantio. Então, como é que isso não é vantagem financeira
para o agricultor, para o pecuarista, né? Então é isso que nós temos aqui. E o nosso experimento está provando isso tranquilamente.